para encontrar Copacabana, pra passear à beira-mar. Copacabana, depois um bar à meia-luz. Copacabana, eu esperei por essa noite uma semana. A noite passa tão depressa, mas vou voltar se pra semana eu encontrar um novo amor. Copacabana. Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Theo na Quarentena. O vídeo de hoje segue nossa linha de curiosidades e é sobre a novela Paraíso Tropical, que foi anunciada pelo Canal Viva na última semana como substituta de A Viagem no canal por assinatura da TV Globo. Roda a vinheta. Um bom lugar. Curiosidade 1. A obra teve título provisório de Copacabana. Ambientada no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, a telenovela é a quarta colaboração entre o ator Fábio Assunção e o roteirista Gilberto Braga, e apresenta a atriz Alessandra Negrini pela primeira vez como protagonista de uma telenovela do horário nobre. Vale salientar que Alessandra já fez uma protagonista, mas não no horário nobre. Foi na novela Meu Bem Querer, do autor Ricardo Linhares. Durante boa parte do início de sua produção, a telenovela foi conhecida como Folhetim, em referência à música homônima de Chico Buarque, que fala sutilmente sobre prostituição, e Copacabana, citando o bairro homônimo, cenário da vindoura produção. O título acabou sendo modificado para Paraíso Tropical. O esporte windsurf, utilizado por Gilberto Braga em Água Viva, voltou a ser explorado nesta novela. Curiosidade 2. Apesar de tratar de um tema forte, a prostituição no Rio de Janeiro, o autor Gilberto Braga minimizou a expectativa. Entre aspas, cabe a nós, os criadores, encontrar o equilíbrio entre o que precisamos mostrar para contar a história e o que o telespectador médio está preparado para ver sem se chocar, disse ele. Gilberto Braga e Ricardo Linhares, dois cinéfilos que estão em seu quinto trabalho juntos, dizem que não houve uma inspiração literária direta para a criação de Paraíso Tropical, mas em geral sempre bebem na fonte de Balzac e dos filmes americanos dos anos 40 e 60. Marca registrada em quase todas as tramas do autor. O Gilberto Braga também usou o mistério Quem Matou em Paraíso Tropical. No capítulo do dia 30 de agosto de 2007, a vilã Thaís é misteriosamente assassinada. O mistério durou quase um mês e no fim se descobre que o assassino foi Olavo. Curiosidade 3. Segundo Memória Globo, Paraíso Tropical foi inteiramente gravada com câmeras de alta definição, o que a tornaria a primeira novela a ser exibida neste formato, antes de sua sucessora Duas Caras. Porém, sua transmissão original precedeu a inauguração da televisão digital no Brasil, que ocorreu cerca de 2 meses após o seu término, de modo que os telespectadores nunca puderam ver seus capítulos exibidos neste formato até a sua reprise no Canal Viva, que, segundo o colunista do Seco, será em HD. Curiosidade 4. Malu Mader e Gilberto Braga iriam trabalhar pela 8ª vez nessa telenovela, mas isso acabou não acontecendo. O autor declarou que essa foi uma das novelas que ele criou a trama sem pensar nos seus atores favoritos, ao contrário do que ele fez com outras de suas novelas,
e não viu nenhum papel que se adequasse a Malu. A atriz Cláudia Abreu iria interpretar as gêmeas Paula e Thaís, mas devido ao fato de ter ficado grávida pouco após o convite, teve de abdicar do papel. Várias atrizes foram cotadas para substituí-la, porém o papel acabou ficando com Alessandra Negrini. Quando o nome de Alessandra Negrini foi apresentado a Gilberto Braga como sugestão para substituir Cláudia Abreu, o autor afirmou não ter dúvidas quanto à competência da atriz para os papéis. Chegou a afirmar que não tinha escrito para ela, mas que as personagens foram feitas para ela. Tamanha sua satisfação com o desempenho da atriz. Denis Carvalho, diretor da novela, também era só elogios à moça. Gilberto confessou que preferia vê-la como Paula. Em entrevista ao jornal o Globo, o ator Gilberto Braga declarou que o ator Selton Mello foi a primeira opção para o vilão Olavo, só que Selton preferiu fazer cinema e o diretor Denis Carvalho escalou Wagner Moura. Gilberto também disse que Antônio Fagundes foi a primeira opção para o personagem Antenor, mas devido à sua participação em Carga Pesada, Antônio não chegou a ser cotado para o papel. A prostituta Bebel seria vivida por Mariana Ximenes, que recusou o papel alegando estar cansada de emendar trabalhos na televisão. Camila Pitanga assumiu a personagem. No entanto, a atriz fez uma participação na trama durante os últimos capítulos. A atriz Joana Fon veria a personagem Marion Novaes, mãe de Olavo e Ivan. Porém, a atriz teve que deixar o elenco por problemas de saúde, sendo então substituída por Vera Holtz, a convite do autor Gilberto Braga. Carmen Verônica fez uma participação em Paraíso Tropical como Mary Montilla, mesma personagem que interpretou em Belíssima. Foi a primeira vez que uma personagem aparece em duas novelas de autores diferentes. Trata-se de uma homenagem de Gilberto Braga ao grande amigo Silvio de Abreu. Paraíso Tropical marcava o retorno de Deise Lucide às novelas depois de 31 anos longe da televisão, quando fez parte do elenco de O Casarão, em 1976. Curiosidade 6. O cenário nordestino foi bem explorado nos primeiros momentos da trama. Gravadas nas cidades baianas de Itacaré, Porto Seguro, Trancoso, Arraial da Ajuda e Ilhéus, além de Porto de Galinhas, em Pernambuco, as cenas ocupam os 11 capítulos iniciais e retratam a fictícia cidade de Maropuã, na Bahia. Diferente de Celebridade, em que o núcleo popular morava no bairro do Andaraí, na zona norte carioca, Paraíso Tropical reúne os personagens, independente da condição financeira, em Copacabana. A Globo recriou em cidade cenográfica um trecho da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, principal cenário de Paraíso Tropical que explorou o turismo sexual. Na verdade, a Globo criou uma praia virtual. Segundo Denis Carvalho, diretor-geral da novela, foram construídos no Projac a fachada do hotel do personagem de Tony Ramos, uma calçada igual à da Avenida Atlântica e uma pista da via. Inúmeras ações da novela se deram nessa calçada. A grande novidade é que a Globo inseriu o restante da paisagem de Copacabana, a outra pista, o calçadão, a areia e o mar, em computador. Ou seja, cenas de Paraíso Tropical foram gravadas em cidade cenográfica, mas tiveram ao fundo a paisagem verdadeira de Copacabana. Como se tudo tivesse realmente ocorrendo na badalada praia carioca. Entre aspas, a novela terá muitas cenas de Copacabana e não dá para gravar na praia toda semana e parar o trânsito. A solução foi recriar a praia cidade cenográfica e inserir parte dela virtualmente, disse Denis Carvalho na época. Curiosidade 7. A classificação da novela era inicialmente para menores de 14 anos, devido às inúmeras cenas de sexo exibidas nos primeiros capítulos, que na maioria das vezes se passavam no prostíbulo. Depois de uma pesquisa, concluiu-se que o público não estava gostando de tanto erotismo na novela, e o autor da trama resolveu suavizá-la, mas mesmo assim, a trama continuou classificada como imprópria para menores de 14 anos. A trama mostrou diversas cenas de semi-nudez feminina.
Camila Pitanga, Isis Valverde, Lide Lisboa, Juliana Didoni, Fernanda Machado, Débora Seco e Alessandra Negrini como Thaís apareceram diversas vezes só com a roupa de baixo, mas a Globo não recorreu à decisão e a classificação não alterou o horário, podendo ser exibido no Vale a Pena Ver de Novo, desde que a emissora adapte a classificação indicativa para não recomendada para menores de 10 anos. Lembrando que a classificação indicativa na televisão caiu no ano de 2017, então Paraíso Tropical hoje em dia pode ser reprisada normalmente na TV Globo, independente da classificação. Curiosidade 8. O figurino da novela procurou mostrar o contraste entre o glamour e o popular, existente no bairro de Copacabana. O destaque da novela ficou por conta das roupas e acessórios da prostituta Bebel, que chegou a ser inspiração para coleções de lojas sofisticadas. Vestidos justíssimos, cor rosa chiclete, tops, maiôs engana a mamãe, de costas a peça parece um biquíni, botas corsário, fendas e acessórios exagerados, o look Bebel bem-humorado e extravagante conquistou os telespectadores. O visual da gêmea Thaís também fez sucesso e ganhou as ruas. A vilã da trama se vestia com roupas provocativas, abusando de decotes, fendas e cores marcantes, como prata, vermelho e preto. Além da personalidade, o contraste com a irmã Paula também era evidente na forma de as duas se vestirem. Enquanto a ousadia de Thaís era capaz de se evidenciar para usar sempre a última tendência da moda, Paula se vestia de forma discreta, optando por peças básicas de malha ou algodão. As personagens de Guilhermina Guinle e Vera Holtz também se destacaram no quesito figurinos femininos, assim como o visual romântico de Patrícia Werneck, intérprete da jovem Camila. Entre os personagens masculinos destacaram-se os figurinos de Fred, jovem executivo que usava ternos contemporâneos com gravatas modernas, de Ivan, o bad boy da história que se vestia com jeans surrados e camisetas rasgadas, e do escrupuloso Olavo, que invariavelmente optava por ternos escuros, o que dava um ar mais pesado ao seu personagem. Já o mocinho Daniel se vestia com ternos claros e gravatas em tons suaves, para evidenciar ainda mais o antagonismo entre ele e o vilão da trama. A caracterização também foi fundamental para evidenciar contrastes entre os personagens. Como diretriz, a equipe foi buscar o conceito contemporâneo tanto na maquiagem quanto nos cortes de cabelo. A maquiagem da personagem Thaís, por exemplo, era forte, enquanto Paula optava por quase nenhuma maquiagem. Bebel, por sua vez, carregava na cor do batom tons de rosa, vermelho e laranja, eram os preferidos, e usava cabelos cacheados ou longos com rabos de cavalo, feitos com aplique. Para dar vida a Marion, uma mulher decadente porém sofisticada, Vera Holtz precisou mudar a cor de seus cabelos e pintou as madeixas de ruivo, cor que, segundo a equipe de caracterização, reforçava a imagem de elegância que a personagem buscava ostentar. Curiosidade 9. Segundo Alexandre Pitt Ribeiro, um dos responsáveis pela abertura de Paraíso Tropical, a ideia para a abertura veio do autor da trama. Gilberto Braga pediu à equipe responsável para que fossem mostradas imagens de Copacabana de dia e de noite, vistas de cima, sem cortes ou efeitos especiais. A equipe alugou um helicóptero para realizar as primeiras tomadas e avaliar os melhores ângulos do bairro. O resultado do teste foi tão bom que cerca de 80% do material foi reaproveitado para o resultado final. Pitt lembra ainda que na época os quiosques da orla de Copacabana estavam passando por reformas, o que dificultou a realização de algumas tomadas. A imagem inicial mostra um recanto paradisíaco que parece estar localizado longe do Rio de Janeiro. Na realidade, o local se chama Pedra do Anel e fica atrás do Morro do Leme, bem no meio da cidade. Curiosidade 10. A festa de lançamento da novela foi realizada no Hotel Copacabana Palace, um símbolo luxuoso do bairro. O traje sugerido aos convidados foi Reinvente-se no branco e no preto. A ideia era valorizar o glamour, simbolizar a dualidade presente na trama e fazer com que os tons da festa remetessem ao calçadão de Copacabana. Elenco, autores, diretores e convidados estiveram presentes nos salões do hotel, decorados com as cores branco e preto.
A festa contou com a presença da cantora Martinália, que fez um pocket show. Entre outros sucessos, ela interpretou Cabide, composição de Ana Carolina, que integrava a trilha sonora da novela. Por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo que fico. Curiosidade 11. Bebel lançou mão de expressões que ganharam as ruas, como categoria em vez de correto categoria e cueca maneira, quando queria se referir a um homem rico e bem cuidado. Categoria foi criação do ator Chico Dias, o cafetão Jader, com quem Camila Pitanga contracenava com frequência. Cueca maneira foi ideia do diretor Denis Carvalho. Olavo, por sua vez, chamava Bebel de cachorra. Curiosidade 12. René de Vilmont voltou a atuar em uma novela depois de quase 10 anos. Durante esse período, a atriz tinha feito somente uma participação especial no seriado Mulher, após participar de forma completa na novela Explode Coração. Inicialmente, ela faria somente os 60 primeiros capítulos da história, mas sua personagem, a doce e elegante Ana Luísa Cavalcante, fez tanto sucesso que a atriz foi convidada a voltar à trama. Curiosidade 13. Para Denis Carvalho, um dos grandes desafios da novela foi a realização das cenas com as gêmeas Paula e Thaís, que exigiam trabalho dobrado de Alessandra Negrini. Primeiramente, eram feitas as cenas de Alessandra como uma das personagens. Depois, a gravação era interrompida para que a atriz se caracterizasse como a outra, e retomada após um intervalo de cerca de 40 minutos, tempo que a Alessandra levava para trocar o figurino, o penteado e a maquiagem. O acabamento das cenas era feito pela equipe de computação gráfica da novela. Gilberto Braga ficou muito feliz com a atuação de Tony Ramos, que considera um dos melhores atores em atividade. Tony, por sua vez, qualifica seu trabalho para Paraíso Tropical como inesquecível e cita uma cena com Fábio Assunção como um dos mais belos tempos dramáticos que já conseguiu de um personagem numa novela. Na cena, Antenor Cavalcante, seu personagem, desabafa com o protagonista Daniel, após o término de seu casamento com Ana Luísa. A gravação da cena crucial do último capítulo, na qual Antenor descobre que Ivan é seu filho, foi cercada de muitos cuidados para evitar qualquer vazamento de informação antes de sua exibição. Os atores receberam o texto no dia da gravação. Curiosidade 14. E a última. Paraíso Tropical contou com várias participações especiais, como a do jogador de vôlei Dante, a socialite Narcisa Tamborindeg, a transformista Rogéria, o jornalista Nelson Mota e os cantores Ney Matogrosso, Erasmo Carlos, Sandy e Júnior, Paula Toller, Simone, Ivete Sangalo, Martinária e Milton Nascimento, e os músicos do Jobim Trio. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo mostrado. Agora a gente se encontra no próximo vídeo, que será uma resenha sobre a novela A Favorita. A primeira novela é entrar na íntegra nesse resgate de novelas que o Globoplay está fazendo, isso ainda na metade do ano passado. Muito obrigado pela sua companhia, forte abraço, beijão, saúde!